Quando você ouve falar em massacre, o que vem à sua cabeça? Na região sul do Brasil, na chamada Guerra do Contestado, houve um dos mais vergonhosos e pesados massacres. No povoado do Taquarussu, onde haviam surgido as lideranças caboclas dos jovens videntes como Teodora, Joaquim e Manuel, um ataque desigual e violento por parte do exército vitimou crianças, doentes, idosos e mulheres. O local foi todo destruído, restando as lembranças desse que foi um marco para a retomada do conflito sertanejo do meio oeste catarinense. Segundo a obra Voz e Caboclo de Pedro Aleixo Felisbino, o Taquarussu foi uma das primeiras comunidades a formar-se em Santa Catarina. Hoje, sua localização está no município de Fraiburgo, mas pertenceu anteriormente à comarca de Curitibano, Santa Catarina. Resolvi, com a ajuda da professora Caroline Fim, visitar o local e vivenciar um pouco do que foi esse lugar. Inclusive, o local chama-se dessa forma devido ao rio que dividia Curitibanos e Campos Novos e que hoje divide Fraiburgo e Monte Carlo, chamar-se Taquarussu. Segundo ainda afirma Felisbino, o nome tem origem indígena, que eram os habitantes originais da região. Além dos pinheirais, haviam também os taquarussus, que eram simplesmente taquaras muito grandes. Haviam ainda 3 comunidades divididas pelos cortes do rio, o Taquarussu de cima, de baixo e o do meio. O de cima é onde localizava-se o reduto contestado, o Taquarussu de baixo era outra comunidade mais próxima da região onde era Campos Novos, e o Taquarussu do meio era onde hoje localiza-se o município de Frei Rogério, conhecido pela ampla colonização japonesa a partir dos anos de 1940 e 1950. A minha relação com o museu ela é até um tanto quanto pessoal, porque afinal o museu ele se retrata, ele fala muito sobre a Guerra do Contestado, principalmente sobre o massacre que teve aqui em Taquarussu. Então, quando comecei a trabalhar aqui, eu não tinha nem ideia da dimensão histórica, da importância histórica que teve esse conflito, tanto para Santa Catarina como para o Brasil inteiro. Me instigou mais porque a minha avó, Maria Cândida Palhano, ela era uma cabocla e ela participou dessa guerra, ela foi uma sobrevivente. Nem queira saber, homem, o que é que nós sofremos lá. Canhão velho, canhão urrando assim por cima de nós, estourava, um caía inteiro, assim, estourava assim para lá. Foi forte aquela vez, nossa. Então é uma história muito linda, né? Muito sofrida, muito injusta também. E eu vim trabalhar aqui justamente para isso, para dar mais importância, para dar mais valor para essa cultura. Porque é uma cultura cabocla, uma cultura muito esquecida. Tanto que o museu aqui, ele tá um pouco retirado de tudo, mas aqui como se fosse um ponto estratégico muito de importância, porque foi exatamente aqui perto que ficava o reduto Taquarussu, que foi totalmente dizimado no massacre de 8 de fevereiro de 1914, durante o período da Guerra do Contestado. Então aqui eu cuido praticamente, zelo pelas peças do acervo, cuido também da limpeza e também dos turistas que vêm aqui. Então é uma questão muito pessoal, mas é muito prazer. Eu fico muito feliz em trabalhar aqui, porque é a minha história da minha família e eu quero levar isso para as pessoas que vêm aqui visitar. Após a queda de Manuel e a ascensão de Joaquim, o neto de Eusébio Ferreira dos Santos, Taquarussu sofre o primeiro ataque militar das Forças de Segurança de Santa Catarina no dia 29 de dezembro de 1913. Foram 3 colunas de soldados ivaquianos vindos de Curitibanos e Campos Novos, comandadas pelo então deputado Gustavo Lebon Regis. Porém, a ampla desorganização dos soldados e o conhecimento territorial dos caboclos favoreceu uma vitória dos pelados. Após 2 horas de tiroteio, a Força de Segurança catarinense dispersou, deixando mantimentos, armas e munições. Eusébio sofre um tiro na perna e viu sua liderança sofrendo um certo enfraquecimento. A vitória dos caboclos favoreceu a ideia de que eles eram realmente abençoados pelos céus e também fez com que diversas pessoas insatisfeitas com o poder vigente também se juntassem a eles. De extrema importância, tanto para a história do Brasil como de Santa Catarina, que até mesmo de Fraiburgo, porque ela retrata, né, um episódio muito triste da história. E é uma guerra que é muito pouco comentada, muito pouco discutida, pelo tamanho da importância que teve. Milhares de pessoas morreram aqui, gente, muitas pessoas. Então, isso, a gente tem uma carência muito grande de conhecimento, tanto até mesmo nos livros didáticos, é muito pouco que fala sobre o contestado. E aqui o Taquarussu, as peças do nosso acervo, pertenceram a todas as pessoas que
que sobreviveram ou que foram importantes naquele momento da Guerra do Contestado. Tanto que a maioria foi doada, alguns objetos foram até mesmo encontrados onde foi o massacre. Essa balança que está aqui, ela pertenceu então ao comerciante Praxedes Gomes Damasceno, que ajudava a fornecer itens lá dentro do reduto do Taquarussu. Esse foi um dos recursos que foi resgatado pelo seu Pedro Filisbino, e ele está em uma manutenção perfeita, o material está inteirinho, está maravilhoso, e você consegue ver aqui no Museu do Taquarussu. Esse baú aqui tem uma história muito legal. Ele pertenceu ao Coronel Fabrício das Neves. Diz a história que tinha muitas fotos do monge João Maria aqui dentro. Essas fotos do monge, elas eram, digamos assim, um peso que dizia a história que ninguém poderia carregar, nenhuma pessoa adulta poderia carregar, mas que duas crianças ingênuas poderiam levar ele. Segundo está dizendo aqui na imagem, que num desses diálogos com o Frei Rogério, o monge vai exclamar: "A minha reza vale tanto quanto uma missa." "Impossível", replicou Frei Rogério. "Nem as orações de Nossa Senhora têm o valor de uma missa, pois nesta, Jesus Cristo vem descendo sobre o altar." Respondeu então João Maria, pois aqui também ele vem apontando para a caixa. Então acredita-se que essa caixa aqui ela tem um valor não só simbólico e histórico, mas também um valor religioso e muito místico. Então foram 4 anos, gente, de muita luta desse povo, do povo caboclo. Muitas pessoas assim falam que jagunço é bandido, só que é claro, não é bandido. Nós consideramos caboclos. Caboclos é o povo o legítimo catarinense, que eles falam, né? Uma pessoa que luta, uma pessoa totalmente humilde, que só queria o pedaço de terra deles para sobreviver, para plantar, para produzir, para sustentar a família. Foi uma raça que foi quase dizimada durante a Guerra do Contestado e hoje é muito pouco valorizado, muito pouco, até mesmo pelas grandes elites, né, pelos nossos governantes. E é uma história muito rica e que não é muito bem vista, não é muito divulgado, vamos dizer assim. Muito poucas pessoas conhecem essa história. Então isso eu acho muito injusto, sabe? O tamanho da importância que teve, ela é muito pouco discutida, muito pouco comentada. Após o ataque no início de janeiro de 1914, Joaquim ordena uma mudança de reduto, acreditando que o próximo ataque do exército seria definitivo. Muito embora Eusébio esteja enfraquecido, muito disso devido aos jovens que ele indicou para a liderança perderem o aço rapidamente, lidera ao lado de Chico Ventura uma expedição para a edificação de um novo reduto. Surgia assim o reduto de Caraguatá. A migração a Caraguatá foi sendo feita aos poucos, inicialmente somente com homens acompanhando Eusébio, responsáveis por montar os casebres da nova cidade santa. Dessa forma, as famílias ficaram e começaram a ser transferidas no final do mês de janeiro de 1914. Segundo Paulo Pinheiro Machado, isso explica o porquê haviam muitas mulheres e crianças e poucos homens no derradeiro ataque a 8 de fevereiro de 1914, conhecido então como Massacre do Taquarussu. Mais precisamente aqui nesse campeado aqui, ó, ficavam as trincheiras, onde tinha 12 buracos, tá? Então isso aqui pode ver que era uma trincheira. Com o passar do tempo ela já está mais corroída, mas era uma trincheira. E existia uma trincheira maior onde é esse açude ele é artificial, tá? O exército, quando ele veio e bombardeou Taquarussu, ele tinha feito 2 tentativas anteriores. Então ele veio dessa direção aqui, ó. E os caboclos que estavam aqui, quando ele atacou da 3ª vez, eles pensaram que eles atacariam novamente nessa direção. Só que foi um engano, né? Então, no dia do massacre, o exército pegou eles de tocaia aqui. Ele veio dessa direção aqui. E ele ficou acampado no alto do morro, onde tem uma lavoura. Lá ficou o exército. Então, ele chegou aproximadamente no dia 6, 7 de fevereiro e não atacou de imediato. Apenas ficou observando, né, a movimentação aqui dos caboclos reunidos no reduto. Só no dia 8 de fevereiro de 1914 é que eles deram início ao bombardeio Taquarussu. A força do governo veio aí, bateu neles aí, quase terminou com tudo. Não terminaram porque eles escaparam daqui, não é? A força do governo, assim como os jagunços derrotaram por 2 vezes a força do governo aqui. Depois entrou a força, né? Queimaram, daí põeram fogo de uma vez, queimaram de uma vez as casas que tinha ali. Daí terminou com tudo. E morreu umas 200 pessoas, mais ou menos, durante o movimento daqui, só aqui. Depois o pessoal se acudiram na igreja, daí queimou o fogo dos canhões, não é? Pegou fogo na igreja, queimou gente, queimou criança, queimou tudo lá. Pegou fogo, incendiou, ficou só cinza daí. Então diz que por mais de 200 granadas explosivas, tiro de canhão, tiro de fuzil, foi tudo lançado contra o reduto, que levou tudo às cinzas, né? Então até quando a maioria das pessoas viram que estava sendo bombardeado Taquarussu,
uma mulher aqui, que eles dizem que era heroína que Itaquaruçu, a Chica Pelega, ela pegou o máximo de crianças que ela pôde, de crianças, né, idosos, e ela levou para dentro da igrejinha. Que a igrejinha ela ficava naquela árvorezinha, no canto do açude lá, aquela árvore solitária, ficava exatamente lá. Que ela pensou, né, que o exército não atacaria por ser um local santo e tal, né, e isso eles tinham na cabeça. Só que foi um engano, então do alto do morro soltaram um tiro de canhão, daquelas balas, mais ou menos aquela base que tinha no museu, e atingiu a igreja. Então explodiu, e os que não morreram com os próprios destilados do canhão acabaram morrendo queimados porque a igreja pegou fogo. Então nesse dia, nesse massacre de 8 de fevereiro, morreu mais de 1000 pessoas. E a maioria mulheres, crianças, idosos e enfermos, né? Eu sempre falo que quando vem pessoas aqui, a gente pode estar visão sobre corpos, porque a maioria das pessoas não tiveram um enterro digno. Eles ficaram aqui todos sobrepostos aqui nesse solo. Alguns foram jogados nas trincheiras e o resto ficou todo exposto por aqui. Até dizem que esse rio Itaquaruçu ali também foi jogar os corpos, que daí, né, naquela época já existia esse rio. Então ela fazia divisa de 2 municípios, então do rio para cá era Curitibano, e do rio para lá era Campos Novos, tá? Então até quando o capitão Vieira da Rosa, um tempo depois do bombardeio de Itaquaruçu, que ele tinha que mandar um relatório para o governo de Santa Catarina, ele descreveu da seguinte maneira: ele diz assim, ó, que ao descer o morro, avistou-se o rio Itaquaruçu, que é esse rio, que ele falava assim, cujas águas estavam rubras de sangue. Então imagine a quantidade de pessoas que morreu para as águas estarem vermelhas, né? Então isso é uma parte muito triste da história. Então quem mais morreu foi crianças, mulheres e idosos que não tiveram como se socorrer, acabaram morrendo queimados. E alguns destilhados, outros expostos sobre o solo da Itaquaruçu. Esse aqui é o rio Itaquaruçu, que divide hoje o município de Fraiburgo e Monte Carlo, e que serviu como despejo de corpos durante a Guerra do Contestado após o massacre do Itaquaruçu. Como em um momento histórico como esse, que aconteceu aqui, um dos maiores massacres de uma das maiores guerras camponesas do sul do Brasil. Aqui, no Contestado, morreram milhares de pessoas sumariamente assassinadas, mulheres, crianças, enfermos, idosos, pessoas inocentes que foram levadas. Isso aqui é tão pesado quanto você ir para um campo de concentração. É horrível e ao mesmo tempo é incrível você imaginar tudo isso que está acontecendo. Contestado é isso. O segundo ataque a Itaquaruçu foi implacável. Sob o comando do coronel do exército Aleluia Pires, um antigo federalista, foi formada uma forte coluna de 700 homens, sendo mais de 600 do exército, 60 do regime de segurança de Santa Catarina e cerca de 40 vaquianos civis. Reunia o 54º Batalhão de Caçadores, em que serviu o capitão Vieira da Rosa, 2 seções de metralhadoras, uma unidade de artilharia de montanha e um esquadrão de cavalaria. Houveram militares que desertaram do conflito por medo da divindade da proteção dos caboclos ou por não enxergar os caboclos como inimigos. Consta que o coronel Aleluia Pires consentiu uma visita de paz do deputado Corrêa de Freitas, que não fez os caboclos dispersarem. Então, o general Alberto de Abreu, chefe da região militar sediada em Curitiba, ordenou aos militares que se iniciasse a matança. Como afirma Paulo Pinheiro Machado em Lideranças do Contestado, quase não houve confronto direto entre atacantes e defensores de Itaquaruçu. As seções de metralhadoras foram instaladas na boca do reduto e passaram a varrer as trincheiras dos pelados. As forças militares procuraram uma posição elevada, dominante e bombardearam o reduto com um fogo intenso de artilharia. Mais de 200 casas e uma igreja foram destruídas pelos 175 tiros de granadas explosivas. No dia seguinte, após um cessar-fogo ocorrido à noite, observou-se que os poucos sobreviventes abandonaram o reduto. No solo do Itaquaruçu, jaziam junto aos mortos, na maioria mulheres, crianças, pedaços de animais, pernas, braços e cabeças humanas, uma cena jamais vista na região. O que eu sei até hoje foi passado do meu pai, que meu pai ele é filho da Maria Cândida, né, que foi a minha avó que sobreviveu. E nos livros didáticos eu encontrava muito pouca coisa, na televisão falava muito pouca coisa. Então quando eu comecei a trabalhar aqui, eu me interessei muito, comecei a ler, estudar, ver documentários e vi que não era aquela pouca coisa, entende? Então eu fiquei muito perplexa assim de saber que foi uma guerra muito injusta e que milhares de pessoas morreram, que até hoje ninguém não tem nenhuma devida importância, não dão o valor que eles merecem, sabe? É muito injusto isso.
Então, o que eu sei hoje porque eu pesquisei e porque eu ouvi histórias dos mais velhos, sabe? Que essa história ela é passada de pai para filho, assim, e vai indo de geração para geração. Like TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Assista ainda a todos os outros vídeos da playlist sobre Guerra do Contestado e todos os conteúdos que estão saindo por aqui. Tem entrevistas, análises, debates. Obrigado a todos vocês que apoiam e acompanham. Deixe seu comentário, diz o que você achou e que você gostaria de ver. E até o próximo vídeo.